Livro de Lucas, capítulo de número 15. Louvar a Deus pela oportunidade. Que Deus continue abençoando toda a congregação Getsemane, em nome de Jesus. Lucas, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 15. Lucas 15. Lucas 15, versículo 11. Lucas 15, versículo 11, diz o seguinte. Todos acharam, amém? Lucas 15, versículo 11, diz o seguinte. E disse-lhe, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma nova terra, longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidades. E foi e chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que o porco comia, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui perecendo fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dar-lhe-ei, e direi: Pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço, e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu filho, seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei um bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto, e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Amém? Peço sua atenção nessa noite. Deus colocou essa mensagem no meu coração, baseado nessa passagem, na parábola do filho pródigo, aonde a mensagem baseada que montamos é atitudes e consequências. Vamos falar hoje sobre atitudes e consequências. Deus criou o homem com livre-arbítrio. E o homem, com Deus, sempre terá o direito de escolha. O homem, ele sempre terá o direito de decidir as suas atitudes. Ele foi criado com esse atributo, livre-arbítrio. Nós não somos máquinas, robôs, e nem estamos hipnotizados, mas nós somos livres para decidir as nossas atitudes. Somos responsáveis por aquilo que fazemos. Aquilo que botamos em prática, as nossas ações, são responsabilidade nossas, porque nós temos a responsabilidade e o direito de escolha. Primeiro ponto que eu coloquei, aonde trata sobre o filho pedindo a parte da sua herança. O jovem, ele toma uma atitude de chegar ao pai e pedir a sua herança. Ele pede a sua herança, pede a sua parte, ele toma uma atitude, ele planeja algo. Existem 2 tipos de atitudes. A primeira atitude é a atitude por impulso. São aquelas atitudes que não têm planejamento, não tem plano atrás.
São atitudes, palavras que são feitas por impulso, sem pensamento. Já viu aquelas pessoas que agem por impulso, faz as coisas sem pensar, diz as coisas sem pensar nas consequências. Ela não planeja, ela só faz. Então existem as atitudes por impulso, que são pessoas que não têm o domínio próprio e fazem e agem por livre, espontânea vontade. Elas fazem porque não têm o controle, não planejam. E a outra atitude é a atitude planejada. Uma não tem planejamento de nada, faz sem pensar, faz sem um planejamento, sem um pensamento. O outro é a atitude com planejamento, que é onde são atitudes tomadas baseadas em planejamentos, em um plano, em ideias por trás, que antes de tomarmos uma atitude, tem um pensamento por trás, tem ideias por trás. As atitudes por impulso são essas. Veja, por exemplo, Pedro, quando os soldados vão prender Jesus, Pedro age por impulso. E o que Pedro faz? Pedro puxa a espada da bainha e taca no soldado. Só que o soldado é esperto e recuou e arrancou a orelha do soldado Malco. Agiu por impulso. Tiago 1,19 fala: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar. Nós, como cristãos, não podemos agir por impulso, porque agir por impulso é agir sem pensar, e a nossa atitude que foi agida por impulso pode gerar uma consequência ruim. Eu posso falar algo por impulso que vai machucar o meu irmão, que vai ferir o meu irmão, que vai trazer consequências dolorosas para a minha vida. Então eu, como cristão, não devo agir por impulso. Nós devemos agir com planejamento, com cautela. Veja que o jovem, as atitudes planejadas, são aquelas que têm os planos. Elas podem ser maus ou boas. As atitudes planejadas não significa que são todas boas, mas existem planos diabólicos, atividades diabólicas que tiveram um plano por trás. Veja que a atitude do jovem não foi por impulso, foi planejada. Nós precisamos entender que ninguém sai da igreja, ninguém se desvia da noite para o dia. Todos que se desviam já vêm de um tempo, já vêm planejando. Veja que o jovem que pediu a sua herança, ele planejou, ele articulou, ele sabia o que ele ia fazer, ele já estava com um plano feito. Vou pegar a minha herança e vou para uma terra curtir a minha vida. Nós devemos ter cuidado com esses planos também, porque às vezes o diabo ele planta uma semente para que nós possamos criar planos maldosos, planos errados, que vêm trazer consequências dolorosas para nossas vidas. Por exemplo, lembra dos fariseus? Os fariseus estavam arquitetando um plno, planejando um plano para pegar Jesus e matar. Veja, por exemplo, quantos planos não temos tomados, quantas atitudes nós não temos tomado, pessoas têm tomado e têm se frustrado, porque planejou erroneamente um plano futuro. Hoje todo mundo tem um plano de vida, todo mundo hoje tem um plano para o futuro. Quero me formar, quero trabalhar, quero casar, quero ter uma vida estável, quero viajar, quero curtir a minha vida. Hoje todos temos um plano futuro. O problema, isso não é errado, o problema do erro de muitos é que estamos planejando aqui da terra.
Parece que nós não sonhamos mais com o céu. Parece que o céu é uma realidade distorcida que não existe mais. E nós conversamos com certas pessoas, elas só falam na terra. Não, daqui 2 anos eu quero estar assim. Não, eu quero me aposentar. Eu quero curtir a minha vida. Eu quero viver. Não tem plano de céu, não tem plano da igreja. A igreja fica de lado. O segundo plano são só planos terrenos. Às vezes nós planejamos muito aqui na terra e esquecemos do céu. São planos que não agradam a Deus, que se tornam prioridade em nossas vidas, que parece que o céu foi esquecido e nós acabamos nos frustrando, porque nós entristecemos a Deus com nossos planos. Veja quantas pessoas não planejaram ou planejam e dá errado, porque não é da vontade de Deus. Tudo tem que ser planejado com antecedência. Até ao vir à igreja hoje, nós não podemos se levantar e vir para a igreja por espontaneidade, por qualquer jeito, não. Temos que ter um plano em mente. Qual é? Eu vou para a igreja, vou cultuar a Deus, vou celebrar a Deus, vou hoje ouvir a voz de Deus. Mas a gente vem para a igreja, conversa, mexe no telefone e não cultua a Deus. São planos que não têm cabimento e não têm resultados positivos em nossas vidas. Mas nós precisamos nos posicionar e planejar planos que venham trazer resultados positivos em nossas vidas. Por exemplo, quando a gente vê lá em Gênesis, olha como tem planos maldosos bem articulados. A Torre de Babel, os homens, Deus dá uma ordem: se espalhem, povoem a terra. E o povo diz: não, nós vamos ficar aqui, vamos construir uma torre e vamos subir ao céu, porque nós não queremos mais servir a Deus. Plano bem articulado, bem feito, mas com propósitos e atitudes errôneas. Nós somos cristãos e servimos a um Deus de planos bons, perfeitos e agradáveis, e todos os nossos planos e estratégias, atitudes devem corresponder à vontade de Deus, porque nós não seguimos a nossa vontade nem os nossos planos. Nós estamos debaixo da potente, poderosa mão e vontade de Deus. Nós somos dependentes dele para andar, para parar, para seguir. Eu não sou dono da minha vida, porque não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e os meus planos devem glorificar a Deus. Eu não sou muito velho, mas eu sou de uma época em que eu via jovens ansiando por cargos na igreja, ansiando por pregar, por cantar, por evangelizar. Eu já vi jovens que desejavam o cargo de obreiro, regentes. O que aconteceu? É culpa nossa. Cadê o desejo por trabalhar na obra do Senhor? Eu sempre falo para os jovens na IBD: o trabalho na casa do Senhor não se resume a pregar, a cantar, a trocar, a reger. Não, tem inúmeras funções na igreja. É um corpo com muitas funções. E cadê o desejo da mocidade de trabalhar na obra do Senhor? Eu me lembro que eu desejei sair e pesou no meu coração: longe de mim abandonar a obra que o Senhor me confiou.
Para muitos não tem importância, mas para aqueles que têm o coração e a mente em Cristo, para aqueles que sabem a importância de trabalhar aqui, até ficar na porta recepcionando, filmar, reger, cantar, discipular, o que for na obra do Senhor tem importância para Deus, e Deus se agrada de quem quer trabalhar. Está escasso, e a culpa é nossa, porque nós não oramos para que desperte nessas crianças o desejo de trabalhar na casa do Senhor. A culpa é nossa, nós somos os responsáveis, nós devemos assumir a culpa por crianças que não desejam mais servir na igreja. É nossa. Cadê nos planos futuros trabalhar? Aí abandona os trabalhos, vai viver a vida e esquece da igreja. Planos errados. Lembra do plano da salvação? Um plano perfeito, bem articulado, bem feito. Porque hoje nós estamos aqui porque esse plano foi consumado por Deus. Eu falei para os jovens e falei para a liderança, o retiro do ano retrasado foi muito bom, mas o espiritual deixou a desejar, e falo isso sem ter medo. E eu falei que esse retiro que vai acontecer, não pode ser só lazer. Se a gente quer jovens renovados, se a gente quer jovens batizados no Espírito Santo, se a gente quer jovens cheios da presença de Deus, precisamos nos preparar, precisamos bolar um plano. Não, eu vou orar tantos dias, chegar no retiro, eu vou chegar cedo na consagração, vou me ajoelhar e não vou sair de lá enquanto eu não derramar uma lágrima, porque eu não saio do retiro sem ser batizado, sem ser renovado. Mas a gente só quer lazer. Aí como é que fica? Porque enquanto nós estivemos lá, cultuando a Deus, brincando, quantos de nós não vão estar perdidos aqui no carnaval? Quantos vão estar aqui, que estão planejando hoje se acabar aí no carnaval? E nós aqui, que somos salvos, remidos, transformados, vamos brincar. O espiritual nós vê depois. Não, nós tem que estar lá os 4 dias de joelho dizendo: Senhor, salva aquelas pessoas, Senhor, liberta aquelas pessoas, que enquanto ela estiver lá, o Senhor visite, e que ela se sinta tão enojada que ela corra de lá e vem para os pés do Senhor. É a nossa atitude, é esse o plano que nós devemos ter. Se nós só sentarmos e esperarmos, Deus não vai fazer nada, porque a palavra de Deus diz: clama a mim e responder-te-eis e anunciar-te-eis coisas grandes que não sabes. Qual é os nossos planos para o futuro? Deus se encaixa nos nossos planos ou não? Se tem planos, atitudes, tem consequências. As nossas atitudes geram consequências. Se as atitudes são boas, as consequências também vão ser boas. O homem, ele é livre para decidir o que ele vai fazer, mas ele é obrigado, ele é refém a sofrer as consequências das suas atitudes. Veja o que esse jovem sofreu por causa de decisões mal planejadas, por causa de atitudes mal executadas, por causa de planos ruins. Sofreu, gastou a herança, passou necessidade, comeu lavagem dos porcos, foi esquecido. No versículo 14, 15 e 16, Gênesis 3,
fala sobre a queda do homem, uma atitude que gerou consequência dolorosa. Como é que a gente não pode olhar para a Bíblia e lembrar de Davi, que pecou e sofreu consequências? Golias, tantos reis que entraram e saíram. Quantos homens não se levantaram pensando que é alguém com atitudes erradas e sofreram as consequências? Lembra de Faraó, que não soube tomar atitudes boas, sofreu as consequências. Nós somos bons, somos mulheres, homens, para fazer, então que a gente seja para assumir os erros, para assumir. Existem as consequências ruins, mas existem também as consequências boas. Lembra do ladrão da cruz? Ele teve uma atitude positiva, ele teve uma atitude boa, e ele recebeu a salvação eterna. Você está aqui hoje porque um dia você tomou uma decisão, uma atitude, e você só vai para o céu se você continuar tendo essa atitude todos os dias, de se arrepender. Nós devemos todos os dias nos converter a Deus, todos os dias, todos. Paulo aos Coríntios diz: examine, pois, o homem a si mesmo. Devemos todos os dias. Também tem consequências boas. Timóteo, 2 Timóteo 4:8. Paulo escrevendo a sua carta de despedida. Paulo escreve a Timóteo: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. Tem consequências boas, tem resultados bons para quem persevera aqui na terra, quem anda nos caminhos do Senhor. Tem céu de glória para aqueles que perseverarem até o final. Tem coroa da vida para aqueles que não desistirem, para aqueles que planejarem uma vida. Não, eu vivo aqui na terra, eu estou andando aqui na terra, mas eu não vou me contaminar com o mundo, eu não vou me corromper, eu vou servir a Deus na igreja, vou servir a Deus em casa, vou servir a Deus na rua, porque eu quero receber da mão do justo juiz a minha coroa. 2 Timóteo 4,17. Paulo diz: porque a nossa leve momentânea tribulação produzirá para nós um peso eterno de muita glória e excelente. Se as nossas atitudes aqui na terra hoje são boas ou são ruins, o que eu faço aqui na terra vai refletir na minha eternidade. O povo disse, a Bíblia diz que o dia de amanhã pertence a Deus, mas e o de hoje? O dia de hoje, o agora, pertence a quem? A mim. Eu é que decido o que eu vou fazer. Eu é que decido, porque Deus não me obriga a nada. Eu que decido. Deus me dá as opções e eu estou livre para escolher. Escolham hoje a quem vocês irão servir. Se ao Deus dos vossos antepassados, que serviram além do Eufrates, ou o Deus dos amorreus, a qual lado vocês irão permanecer? Vocês eu não sei, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Hoje nós tomamos uma atitude de servir a Deus com excelência, porque quando eu adoro com sinceridade, porque quando eu sirvo com sinceridade, Deus lá do céu abre as portas e derrama graça, derrama autoridade, derrama poder sobre as nossas vidas. Ele derrama. O jovem toma uma atitude errada, faz algo que não devia. Quantos não tomamos essa atitude?
Irmão Marcos, eu errei, eu falhei, e agora está tudo acabado, não tem mais esperança para mim? Não, não é assim. Tem sim. O jovem, no meio do seu pecado lá, ele caiu em si e disse: quantos dos trabalhadores do meu pai estão lá, vivendo bem, comendo melhor do que eu vou me levantar, vou onde meu pai e vou confessar: Senhor Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, me aceita como um dos teus trabalhadores. E assim ele fez. Primeira atitude que deve ter: reconhecer quem somos. Um pregador disse que o homem, ele deve ter certeza que tudo de ruim que existe na terra, ele pode fazer. Nós precisamos reconhecer a nossa posição aqui na terra. Se erramos, precisamos confessar a nós mesmos e reconhecer os nossos erros. Segundo, é se levantar e voltar para onde o Pai. Nós devemos nos esforçar e mostrar para Deus que nós queremos mais dele. Nós não podemos olhar para o que nós temos e dizer: estou satisfeito, não quero mais nada de Deus, está bom assim, uma vez no domingo, está bom assim, não precisa mais não. Não, nós devemos olhar para o céu e dizer: Senhor, não enche só até a tampa, até o meio, só até o calcanhar, não, e enche até transbordar a minha vida da tua graça. Enche tanto a minha vida que as pessoas vão olhar para mim e dizer: aquele ali quem é? E eu só vejo o brilho do Espírito Santo na vida dele, eu só vejo graça na vida dele. Nós devemos desejar mais e mais da presença de Deus. E devemos confessar, tomar atitude. Para me encerrar, a mensagem que eu queria trazer nos irmãos nessa noite, sobre atitudes, posicionamento aqui na terra. A igreja do Senhor, nesses últimos dias, precisa se posicionar mais ainda. Nós, como jovens cristãos, que professamos a fé, como senhoras, senhores, irmãos, como igreja, precisamos nos posicionar para defender o Evangelho, para pregar o Evangelho, para anunciar as boas novas de salvação. Precisamos entender que nós somos dependentes de Deus, e os nossos planos devem estar baseados na vontade de Deus, e que os meus projetos futuros, que os meus projetos de amanhã devem agradar a Deus, e Deus deve estar incluído. Que os projetos que os pais têm para os filhos devem glorificar a Deus e aproximar eles de Deus. Cheguem-se a Deus e Ele se chegará a vós. Curve sua cabeça. Feche seus olhos. Senhor meu Deus, nós estamos aqui na tua casa, Senhor, para te glorificar, para te exaltar, para te bendizer. Tu és o Deus das nossas vidas. Tu és o Deus que rege as nossas vidas. Nessa noite nós fazemos a oração que o salmista fez no Salmo 144. Senhor, ensina-nos a fazer a tua vontade, porque tu és o nosso Deus. Que a nossa vida, Deus, venha se agradar, venha te agradar, Senhor. Que as nossas atitudes, meu Pai, venham te alegrar, Senhor. Quantos erros nós não temos cometido,
Quantas vezes nós não deixamos de lado um momento contigo, Senhor, que nesta noite, começando por mim, Senhor, que pela tua misericórdia eu estou aqui, que começando pelo púlpito, Senhor, que desça pela nave da igreja, Deus, que a partir de hoje, Deus, venhamos ter atitudes positivas e atitudes boas, meu Pai. Que os nossos planos, Deus, oh Rabahai, venham te agradar, Senhor. Que a gente venha montar um plano, Deus, de renovo espiritual. Que as nossas atitudes venham nos aproximar mais de Ti. Oh Rabahai Riarabai. Quantos de nós não têm se sentido sozinhos? Quantos não têm se sentido desprezados ou esquecidos? Porque o diabo fica lembrando ele, fica dizendo para ele que ele não serve mais, que ele não presta mais, que Deus não ama mais ele, porque uma atitude errada ele tomou. Mas nessa noite, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, consola estes corações. Oh, Rabahai, Niarabahai. Tu és o Deus das nossas vidas. Que a gente venha desejar mais da Tua presença. Que quando o vocal do Lírio dos Vales, Senhor, se levante, e cada componente deste vocal abra a boca, saia labaredas de fogo com autoridade, e que cada palavra que saia da boca deste vocal, o Senhor venha receber, Senhor, com alegria, como um cheiro suave nas tuas narinas. E que as nossas atitudes, meu Pai, faça com que o Senhor derrame um avivamento verdadeiro sobre a vida desses jovens. Eu não concordo e não aceito que jovens voltem do mesmo jeito daquele retiro. Eu quero, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, faça milagres, derrama do Teu Espírito Santo mais uma vez, mais um pouco nesta noite. Prepara os nossos corações, Senhor, para receber, meu Pai, o que o Senhor tem guardado para nós naqueles 4 dias. E que nós voltamos cheios do Espírito Santo para incendiar esse Bacabal, para mudar a história desta igreja. Em nome de Jesus, Espírito Santo, que no meio desta igreja se levantará jovens, crianças, adolescentes, cheios da Tua presença. Em nome de Jesus, jovens vão voltar a falar em línguas, vão ser batizados no Espírito Santo. Em nome de Jesus, Papai, que as nossas atitudes, Deus, que os nossos planos, Pai, te agrade e me leve e nos leve para perto de Ti, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso libertador, e nós estamos com um plano, Senhor, de se manter firme na Tua presença.
E as nossas atitudes, a partir de hoje, serão atitudes que te agradam, meu Pai. Serão atitudes que nos farão permanecer nos teus caminhos, porque nós não vamos aceitar que o diabo bagunce, que o diabo destrua, que o diabo roube, mas todos perseveremos na tua presença até o toque da trombeta, porque tem um céu de glória reservado para nós, tem uma coroa de justiça para todos nós na eternidade. Em nome de Jesus, deseje mais do Espírito Santo, deseje mais da presença de Deus, deseje mais dele a cada dia, anseie por ele. Senhor, eu quero te agradecer, meu Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por cada pessoa que está aqui. Se porventura há alguém no nosso meio que se sente perdido, fala com ele, Deus. Se tem alguém no nosso meio que precisa de um reconciliamento, Espírito Santo, fala com ele nesta noite. Se precisa, Deus, fala ao coração dele. Diz para ele o que ele precisa melhorar. Diz para ela o que ela precisa melhorar. Diz para ele e para ela que o Senhor está com saudade dele. Fala para ela no ouvido dela, no ouvido dele. Faz ele lembrar das noites em claro que ele passou orando, dos dias que ele te buscou, para que voltemos a fazer e buscar a tua presença. Senhor, muito obrigado por tudo. Perdoa as nossas atitudes más, nos conserva na tua presença, nos dê sabedoria, em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Que Deus abençoe a todos.